A história que o Genos contou misturada com alguns fatos que o anime, o mangá e a própria webcomic mostraram pra gente. E agora vem o retcon. E pra contar a história do Genos, a gente antes precisa pincelar a história do Dr. Bofoi e do Dr. Kuzeno. Preciso trazer pra vocês. Os dois, eles eram cientistas renomados no ramo da robótica, quando eles eram mais jovens, ok? Mas, assim, enquanto o Dr. Bofoi se especializava na produção de armas, o Dr. Kuzeno tinha em mente algo mais ousado, que era a ideia de digitalizar a mente de uma pessoa. O Dr. Bofoi ficou popular rápido no ramo dele e se tornou muito influente. Ele ofereceu a tecnologia dele pro exército e pra associação de heróis, e com isso ele construiu dois tipos de soldados robôs principais, os Metal Knights e os Deus Máquinas. Os Metal Knights, na verdade, são drones, controlados à distância pelo próprio Dr. Bofoi. Já os Deus Máquinas são autônomos, né, com uma inteligência artificial autônoma. Alguns desses robôs autônomos já apareceram durante a obra algumas vezes. Por exemplo, aquele que aparece lá ameaçando o King na segunda temporada. E aquele que aparece dentro da Associação de Monstros na terceira temporada. Além do próprio Drive Knight, que também é um deus máquina. Então o objetivo de todos os deuses máquinas, vamos colocar assim, era coletar informações sobre monstros e sobre heróis. Só que ao contrário do que todo mundo pensava, eles não entregavam essas informações pro Dr. Bofoi, mas sim pro Dr. Kuzeno. Exatamente. O que aconteceu foi que o Dr. Kuzeno tinha roubado e reprogramado alguns robôs da linha Deus Máquina para trabalhar para ele, entende? Naquele momento, o Dr. Kuzeno já estava com a mente dele digitalizada, como se ele se transformasse numa Skynet, sabe? E ele reprogramou os robôs da linha Deus Máquina para que agissem como se fosse uma facção criminosa feita exclusivamente por robôs. E para liderar essa facção, o Dr. Kuzeno criou um corpo robótico só para ele e continuou usando esses deuses máquinas para continuar enviando informações para ele e usando essas informações para criar o Deus Máquina Supremo. Só que o Dr. Kuzeno se envolveu num combate contra o Blast e teve o corpo dele robótico danificado. Só que a mente digitalizada dele continuava existindo num tipo de supercomputador, entende? Na nuvem, vamos falar assim. Foi então que o Dr. Kuzeno criou o Genos para continuar fazendo o que os deuses máquinas faziam. A ideia do Dr. Kuzeno era dar mais humanidade pro Genos. Dessa forma, ele não atrairia a atenção do Blast e ele conseguiria cada dia coletar mais informações de heróis poderosos. Para isso, o que ele fez? Ele criou um passado trágico pro Genos para dar a ele a motivação que ele precisava para ser um herói. Mas foi tudo inventado. E para quem tá ligado em Exterminador do Futuro, né, com certeza já pegou a referência. Exterminador do Futuro, A Salvação, quarto filme da franquia. Nesse filme, o protagonista é um cara que se aproxima da resistência até que a gente descobre que ele é meio máquina, entende? E no final do filme a gente descobre que ele foi criado pela própria Skynet para poder destruir a resistência por dentro. É exatamente isso que o Dr. Kuzeno fez com o Genos. Quando o Genos viu o poder do Saitama e pediu para se tornar discípulo dele, isso na verdade foi planejado. Era para mais cedo ou mais tarde o Genos encontrar o Blast, acompanhar ele, descobrir todos os segredos dele e usar isso para fortalecer o Deus Máquina Supremo que o Dr. Kuzeno estava produzindo ali secretamente. Mas a sorte do Genos foi que ele encontrou o Saitama. Olha isso. Mas isso não significa que o Genos obrigatoriamente não tem um passado, né? Porque o próprio Dr. Kuzeno disse que apagou as informações do passado do Genos. Ou seja, né, ele não disse que o Genos não tem um passado. Ele disse que ele apagou as informações do passado. Isso abre uma porta para explorar esse passado dele. Talvez o Genos buscando forma de descobrir a real identidade dele antes de ter se tornado um ciborgue, né? Seria legal. Galera, já pararam pra pensar que o Genos ainda pode ter família? Ele ainda pode ter pai, mãe, mas ele não lembra simplesmente porque o Dr. Kuzeno apagou essa memória dele. É claro que também existe a possibilidade do Genos não ligar mais pra isso e passar o resto da vida dele seguindo o Saitama. Mais ou menos a possibilidade do Genos entrar numa jornada pra se reconectar ao passado dele, isso sim, isso existe. Bom, por fim, o Deus Máquina Supremo ficou pronto e o Dr. Kuzeno chamou de Deus Máquina Coração Mecânico. Ao que tudo indica, ele possui as habilidades de todos os heróis e o Genos vai ter que lutar contra ele e ganhar tempo até o Saitama chegar. Olha isso, cara. Olha o pepino que tem aí pro Genos. Bom, minha opinião sobre isso tudo. De verdade mesmo, eu já esperava que alguma revelação iria mexer no passado do Genos. De verdade, cara. E tudo indicava que essa revelação iria acontecer exatamente aí, cara. Nessa saga. A ideia de que o Dr. Bofoi não é o vilão, cara, isso me pegou um pouquinho de surpresa, porque mesmo que ele não seja o vilão, o Dr. Bofoi não é exatamente um cara muito ético, né? Ele não se importa de matar milhões de pessoas se for salvar a humanidade. Mas pelo menos, cara, isso sempre foi uma coisa escancarada, sabe? Quando a gente assiste a primeira temporada, pô, a gente percebe de prima lá que quem criou esse sentimento de desconfiança contra o Dr. Bofoi dentro do Genos foi o próprio Drive Knight, que naquele momento estava sob o controle do Dr. Kuzeno. Então, cara, agora todas as pontas soltas estão se amarrando. Tá bom demais. Eu gostei muito dessa mudança.